Velocidade da luz, alucinação e realidade. Temos como realmente mensurá-los, identificá-los, descrevê-los? Perceba, a velocidade da luz foi estipulada por Galileu Galilei no século XVI, em 1676, quando começou o positivismo científico, o materialismo. Foi lá que começou as primeiras calculadoras. A sua invenção data por essa época. Então estamos falando de final da Renascença, onde ainda a religiosidade era bem atenuada, e no final disso, culminando com essa descoberta, né, de que não há algo mais rápido que a luz, que Einstein no século XX traria, começa o protestantismo religioso, uma quebra da religião. Então veja a confusão, né? Positivismo científico e religião desmoronando. Então sempre é aos extremos quando se trata de humanidade. Ela inclusive é um fiasco, né? Quando ela vai tentar afirmar alguma coisa, porque ou ela destrói totalmente ou ela fanatiza. Mas aí vamos entrar nos conceitos psicológicos lineares desses tratadores, facilitadores. Por que que a velocidade da luz não é dita como fantasiosa? É como o perfeccionismo. Eu vi um psicólogo falando numa live no YouTube que perfeccionismo não é um transtorno. Você estar sempre com uma obsessão de colocar tudo certo, tudo numerado, tudo impecavelmente limpo, que é impossível, porque sempre, né, eu que já fui limpador de banheiro, eu já analisei com lupa cantos de banheiros, as bactérias estão todas ali, porque tu vai ver fluido. Nunca está tudo limpo, tudo perfeito. Por que que não é transtorno? Porque o perfeccionismo te leva a adquirir coisas cada vez melhores, de mais qualidade, e a qualidade tem um preço bem alto, inclusive, por acaso. E produtos de limpeza, roupas impecáveis, nunca usar a mesma roupa, né? Máquinas para lavar bem essa roupa, não desbotá-la. Então são transtornos não vistos como transtornos. Você imagina o que essas pessoas fazem com a nossa cabeça. Então, se um espiritualista chega e fala, olha, isso aí é baboseira, baboseira, a velocidade da luz não tem como medir porque a luz ela é instantânea. O Galileu mesmo teve dúvida. Quando pegou seu assistente num outro lado, numa ilha, ele levantava a sua lamparina e pedia para que aquele ser humanamente ah, impossibilitado levantasse o braço no mesmo momento em que sua lamparina iluminasse o recinto. Nunca dava certo. Mas Galileu presumiu, como a ciência faz, presume. Como, né, o tratador, aquele que faz, né, toda a sua descrição mental, acha que está vendo somente através do comportamento. Percebam, está tudo interligado. Então, o que é controle? Não adianta você perseguir os controles políticos, porque tudo é político. Tudo. Você ir ao médico é política. Cabe a você se você vai crer ou não. Ele pode ter falhas. Tanto é que a gente sabe que existem falhas médicas. Há médicos bons? Tem. Tem psicólogos holistas, que são os verdadeiros, esses que não estão falando ao vento, uma coisa que desconhecem, como uma virgem que desconhece maternidade. Sim, tem psicólogos gnósticos, psicólogos espíritas, né? Por exemplo, o Felipe, médico espírita, ele fala muito da pineal, da saída do corpo e tudo mais. Então, a velocidade da luz é essa aqui. Quem é que mediu?
chegar até o final da luz para medir, por que isso aqui não é alucinação? Não, alucinação é negar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui dá grana. Velocidade da luz, você ter uma matéria, você vende livros. Isso é ensinado na escola, isso mantém o professor trabalhando. Como a questão do karma. Eu vou falar uma do karma, que eu fiquei sabendo. Isso é um fato. O sujeito pegou um exame, ele era hipocondríaco, né? Hipocondria até é uma doença de alma, tá? E eu vou dizer para vocês, sim, ela existe até você, eu já fui, até você desistir disso. Ah, dane-se, se eu for ficar doente, né? Não vou desfrutar a vida, vou ficar mais doente ainda pensando que eu posso ficar doente, que eu vou me acidentar, que eu vou morrer. É o medo da morte. Está tudo ligado à mesma indria, né? Ou egrégora, que é um movimento que foi criado, uma bolsa, né, do astral, que polui o astral, como poluição polui aqui, prejudica todo mundo, e fica muita gente também com medo da morte. Ora, se você tinha medo da morte antes de existir, quando não existia, por que vai ter medo de morte, vai ter lógica ter medo de morte quando deixar de existir? Por que medo da morte e não de antes da vida? Não é uma espécie de morte? Então, para você ver como nem o estudo acadêmico, que era para ser o arauto do raciocínio humano, é pecável. Ou seja, ele tropeça. Então imagina para o leigo, né? Aquele que nem a base da matéria onde ele está inserido. Imagina falar de consciência com as criaturas dessa, mas tudo bem, todo respeito. Então faz sentido eu dar uma medida para a luz? A luz é instantânea. Há alguma coisa mais rápida que a luz? É possível que não, mas eu não posso afirmar, a não ser que eu seja luz. Mas o pensamento, ele se aproxima da velocidade da luz. Mas o que acontece? Qualquer forma cerebral de medir pensamento, medir energia, igual a luz, é imaturidade total, é infantilidade da razão. Por quê? Porque faz diferença para um ser que dura 80 anos a velocidade da luz durar 299.792.458 metros por segundo? Ele não tem vida, ele não dura o bastante para contar isso, então ele só pode presumir. Isso não é fantasia, não é transtorno. Voltando lá para a questão do karma, que eu atropelei. Eu gosto de brincar com o seu mental abstrato, não concreto. O concreto eu quero que ele se cale. Que ele não se calha, né? O sujeito pega, ele é hipocondríaco, porque disseram para ele que a morte é ruim, que vai para o inferno, pecados, não sei o quê. Ele foi no psicólogo e disse que os outros são culpados. Ele foi no constelador. O constelador disse que a família, ele já estava ficando louco. Ah, as pessoas estão me adoecendo. Eu queria que falasse com um especialista, um neurocientista, e dizer, né, como eu vejo todo mundo, que é a musiquinha do pica-pau, né? Tu, batendo a cabecinha ali, é tu. É a canção, né, psicológica das famílias. Aí ele, né, já está todo perdido, para não dizer desnorteado. Ele vai fazer um exame, aquela bateria de exame, ele descobre que não tem nada. Essa saúde está intacta. Só que ele, muito feliz que estava, não tirava o olho do exame, atravessou a rua, um carro, pum, né, acabou com a vida dele. O que adiantou ele não ter doença? Ele morreu mais rápido do que morreria com as doenças psicológicas que ele criou para ele. E isso é fantasia. Isso aí praticamente não é nem tratável. É como insônia. Não existe tratamento de insônia. Existe o quê? Anestesia cerebral, instantânea. Mas esse cérebro vai ter que acordar uma hora ou outra, a não ser que ele morra. Ok? Então, para você fazer aí um parâmetro,
né? Que quanta coisa que você aprende que pode ser uma baita de uma alucinação. É que nem quando você, por exemplo, vai para a religião e eles falam de Deus. Como uma criatura, a criação vai reduzir Deus a um nome? É como chamar a terra de terra. Já perguntaram para ela se o nome dela é esse? Então, daí o Crowley está certo. O único Deus que existe é o homem, porque é o único que faz Deus. Porque a gente nem sabe se Deus existe. Como dizia Nietzsche, Deus está morto. Não é que ele está morto, ele está sepultado em algum lugar. Talvez no homem, que é o único que fala dele. As outras criaturas buscam esse Deus de forma energia. O homem é o único que quer ver um ser. Mas como eu dizia num vídeo curto ontem, um ser é necessário para criar alguma coisa? Um ser também seria composto de partículas, energia. Então basta uma partícula para que haja o quê? Haja criação. Porque quando uma partícula ela se movimenta, é como se fosse uma embriaguez. Ela começa a ver tudo torto, desvesgueio. E o que que acontece? Forma uma outra imagem dela, só que ilusória. Não é ela, ela só está se movendo. É isso que somos nós, massa. E ninguém vê isso como devaneio. Apesar que os hindus sabem muito bem, eles são arautos do conhecimento antigo, e eles chamam de Maya. Maya é ilusão. Sim, é pouca luz, que você não vê que a outra coisa do mesmo ponto, o reflexo dele é uma sombra e não ele. E a gente está sendo controlado, está sendo regido o tempo todo pelos controladores que diz e faz crer que tudo que a gente está vendo aqui é um problema a se resolver e que sim. Gente, a única forma de resolver coisas da matéria, seres vivendo com corpos materiais, carnais, é eles não existindo. Porque a matéria já é o movimento do ponto. E ao se movimentar, tudo pode acontecer. Podemos esbarrar em qualquer coisa a qualquer momento. Então, devemos primeiro aprender a pensar para que pare de agitar essa mente como o karma fez e entrar consciência. Paz reverencial a todos.